Bom dia, gente. Bom dia. Me chamo Matheus, sou professor de física de vocês. Hoje a gente irá ter uma aula do primeiro ano, né? Essa aula ela serve tanto para os alunos que estão aí no primeiro ano, quanto os alunos para o segundo, visto que essa é uma revisão do nosso conteúdo passado, dado do ano passado. A ideia é que seja bem rápido, bem simples, dividido em várias etapas. Estou utilizando o material aqui regular, né? Como vocês podem ver. E a ideia é que a gente vai começar, pelo menos tentando ver as aulas um, 2, 3, né, desse material. Então, aqui o material ele começa a falar um pouquinho sobre a física aristotélica. A física aristotélica é uma física que ela foi originada lá por Aristóteles, a base da física, né? Onde a gente tinha lá vários conceitos do átomo, a constituição do átomo, onde todo átomo, qualquer coisa material, era composta de quatro coisas, né? O fogo, ar, água e terra. Isso provavelmente o professor de química ele vai abordar um pouquinho mais aprofundado sobre isso. E, além disso, ele tinha uma grande visão na parte da natureza, como as coisas se movimentavam, o movimento dele. Né? Isso foi muito dado lá pela parte de Aristóteles. E com isso, nós chegamos à nossa aula 2, que é referente à Revolução Científica. O que é a Revolução Científica? A Revolução Científica ela foi uma revolução onde, através da, da própria indústria, houve-se uma necessidade de aperfeiçoar a física ou o conhecimento. Né? Por exemplo, a gente tem o caso da Revolução Industrial, que é uma revolução, a Revolução Francesa, né? Que era uma revolução onde a indústria estava muito forte, onde tínhamos aí o efeito da guerra e tudo mais. Então a ideia é que você precisaria ter um conhecimento muito bom dos materiais que você vai estar trabalhando, como utilizar ele para que você pudesse ter o maior tipo de proveito possível. Exemplo claro, eu quero construir um carro, né, um carro para guerra. Eu preciso ter um conhecimento do metal que eu estou utilizando para que esse carro não chegue no meio do caminho, né, esse camburão, ou seja, o veículo não chegue no meio do caminho e acabe quebrando. Então, eu tenho que ter um conhecimento desse material. Só que para eu ter um conhecimento desse material, eu tenho que evoluir as ciências básicas, ou seja, a própria química quanto a física. Então, aqui eu tenho o próprio PowerPoint, vou botar algumas informações bem simples, né, que eu vou deixar disponibilizado lá na plataforma para vocês, informações adicionais, mas só para a gente começar a entender o conceito de ciência. O conceito de ciência, ou seja, o que significa a ciência propriamente dita? A ciência ela nada mais é do que o estudo da natureza. Ou seja, o ser humano tentando compreender como a natureza funciona. É a ideia do carro. Se você compreende como o metal funciona, você consegue trabalhar e construir carros cada vez melhores. Certo? A natureza, por ela ser muito vasta, eu tenho que ela acaba sendo dividida em vários ramos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Significa que é, significa que quando eu tenho, por exemplo, digamos que eu sou um médico, eu quero fazer uma operação e eu quero colocar tem um paciente que quebrou a perna e infelizmente vou ter que colocar uma prótese ortopédica nele. Como que eu vou fazer isso? Primeiro que eu tenho que ter um conhecimento sobre a anatomia do corpo humano, eu tenho que ter um conhecimento sobre a forma, a estrutura dessa prótese, o tipo de material, ou seja, são várias coisas, né, que a ciência aborda. Isso vai desde, por exemplo, saber como funciona a reprodução assexuada, né, como vai funcionar a anatomia de animais, do cachorro, de um gado, de boi, vaca, né, qualquer animal assim, vai desde a estrutura, por que eu observo que o material é diferente do outro, ou seja, por que eu posso olhar para o material e ver que ele é de plástico e ver outro que vê que ele é de madeira, de metal. Isso tudo é ciência. Então, por ela ser muito ampla, a gente acaba tendo que separar ela em vários ramos, como a química, a física e a biologia. Então, a ciência, o estudo da natureza, a ciência ela é o estudo da natureza e pode ser dividida em ramos conhecidos como física, química e biologia. Eu dei o exemplo do médico aqui agora há pouco, dizendo o quê?
Não necessariamente o fato de eu separar esses conhecimentos significa que eles estão totalmente isolados. Muito pelo contrário. Eles trabalham em correlação. Ali eu dei o exemplo ali do médico, né? E o que, que eu quero dizer? A biologia ela é responsável pelo estudo dos seres vivos. O que, que eu quero dizer com isso? O funcionamento de a reprodução do ser humano ou de um animal, a veterinária, isso tudo ele é muito fundamentado na parte da biologia. A química, ela estuda mais a estrutura do material. O que, que eu quero dizer isso? O fato de eu diferenciar um material do outro. Então, por exemplo, para eu poder produzir remédios, eu preciso ter um conhecimento em química muito bom. Mas é claro que para um médico receitar um remédio, ele tem que ter um conhecimento de biologia e de química, porque é o efeito, né? Ele precisa saber como que esse remédio vai atuar no corpo da pessoa. Já a física, ela estuda a interação entre os corpos. Por exemplo, o lance da prótese, o fato de uma pessoa andar, caminhar. Eu preciso ter um conhecimento físico, porque né, a pessoa está interagindo com o chão. Músculos, forças, movimento, vetores, ou seja, todos esses conceitos da física eu preciso ter embasado. Né? Então, o que a gente vai estudar é exatamente essa parte da física. Então, seguindo o material, ele fala mais ou menos esse conceito. Um dos caras excelentes, né, que começou a estudar essa parte foi Da Vinci. Então, antigamente, a ciência ela não era tão desenvolvida como hoje. Por isso que a gente tinha muitas pessoas, como, por exemplo, Leonardo da Vinci. Ele era um filósofo, ele era um físico, arquiteto, engenheiro, médico. Ou seja, ele tinha um grande conhecimento em várias matérias, porque a ciência não era tão difundida. Conforme ela vai evoluindo, você vai tendo uma necessidade de se aprofundar cada vez mais. Então, aqui é a frase dele. Ó. Aqueles que se entregam à prática sem ciência são como navegadores que embarcam navio sem leme nem bússola. Sempre a prática deve se fundamentar na boa teoria. Antes de fazer de um caso de regra geral, experimente-a 2 ou 3 vezes e verifique se as experiências produzem o mesmo efeito. Nenhuma investigação humana pode se considerar verdadeira se a ciência não passar por demonstrações matemáticas. O que, que ele está querendo dizer sobre isso? Ele está querendo dizer sobre o nosso método científico. Ou seja, como eu falei da parte da revolução, houve uma necessidade de eu sair de um efeito qualitativo para ir algo quantitativo. O que, que eu quero dizer com isso? Quando eu tenho, quando eu começo a estudar as coisas, começo a tentar entender sobre elas, né, eu tenho o conceito de que eu chamo de filosofia. O que, que é filosofia? Refletir sobre as coisas. Mas no momento que eu quero construir uma casa, no momento que eu quero construir um carro, um prédio, eu não posso sair de uma ideia. Eu tenho que sair de algo concreto. Ou seja, quantos quilos, quantas toneladas de areia eu vou usar? Quantos de concreto eu vou usar? Para isso, se existe um método científico. Então, o método científico, ele é basicamente o quê? Ele é baseado em alguns pilares. Primeiro, eu vou observar um problema. O que é observar um problema? Eu vou analisar, eu vou olhar para o meu céu e vou ver por que o céu é azul. Por que o céu não é roxo? Por que o céu não é verde? Por que o céu não é amarelo? Observe o problema. Segundo, eu vou criar uma hipótese. Ou seja, eu vou tentar criar alguma explicação. O céu é azul porque o mar é azul. O céu é azul porque a gente não encontra cores azuis. Ah, o céu é azul porque ele é uma difração da luz do sol, que quando ele entra na atmosfera se dispersa e cria o azul. Né? Criei várias teorias, várias hipóteses. A partir daí, eu vou testar a hipótese. Ou seja, eu vou tentar verificar se isso é verdade ou não. Ah, o céu realmente é azul porque o mar é azul. Beleza, então se eu estiver no deserto do Saara, onde não tem mar em volta, o céu não deveria ser azul, né? Deveria ser, sei lá, marrom, ou não deveria ter nenhuma cor, né? Não é isso que a gente acontece, né? Não é isso que é usual, né? Intuitivamente não é isso. Então, eu testei a minha hipótese, ao ponto que, se a hipótese falhar, é necessário voltar
é necessário criar outra hipótese. Ou seja, se a hipótese falhou, beleza, eu volto lá em cima e vou pensar de novo. Boa, beleza. Então, não referente ao mar. Tá, mas o que será que acontece? Então, vamos ao contrário. Tudo bem? Então, vou criando hipóteses até que ela vai se refinando e aí eu consigo ter certeza do que eu estou falando. Certo? Então, se a hipótese for aceita, ela é considerada uma teoria. Então, uma teoria vai ser quando uma hipótese ela é aceita. Isso aqui, vou até botar aqui como detalhe, não quer dizer que isso é feito uma vez só, ou acabou. Ah, a teoria da gravidade não existe. Não. Se alguém chegar e tentar provar e achar algum problema na teoria da gravidade, ela vai ter que tentar ser refeita. Né? Em teoria, é isso está valendo até hoje. E aí a gente tem um grande tchan com relação à ciência. Não adianta eu criar a teoria mais mirabolante do mundo. Ah, se eu pegar um objeto e soltar esse objeto vai cair. Tá, beleza. O que está acontecendo ali? Ah, é um gnomo que ele puxa o objeto para baixo. Beleza, vamos testar ela. Por que eu não vejo o gnomo? Ah, porque o gnomo é invisível. Tá, mas o que o gnomo come? Ah, não, o gnomo ele se alimenta de coisas invisíveis. Percebe que eu estou criando uma ideia que está cada vez mais sendo difícil de ser aceita. Então, a ideia que vai prevalecer, né? Eu posso ter várias respostas para o mesmo problema, mas a que vai prevalecer, que vai ser unânime, vai ser a sempre mais simples possível. Então, a hipótese aceita sempre será a mais simples possível. Ou seja, sempre vai ser a mais simples possível. Exatamente por causa desse conceito. Né? Senão vai complicando cada vez mais. Então, voltando ao nosso material, ele fala lá sobre as navegações de Nicolau Copérnico. Né? Antigamente o pessoal tinha um desejo muito grande, né, por observar as estrelas. Em resumo, a gente tem o Galileu, que observando os planetas acabou descobrindo Júpiter, né, com a luneta, foi ele que inventou a luneta. E a gente tem várias ideias, né, referentes a essa parte de observação das estrelas, astronomia e tudo mais. Que a gente pode até pegar um dia e dar uma aprofundada um pouquinho maior. Mas hoje a gente está dando só uma abordagem mais geral. E aí a gente chega no nosso conceito do princípio da inércia. No caso dessa parte de astronomia, eu vou botar como atividade para vocês. Tudo bem? A gente chega no princípio da inércia. O que é o princípio da inércia? Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó. O que é inércia, em teoria? A inércia é a tendência do corpo de manter o seu movimento, seja parado ou em movimento uniforme. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que ela está parada, ela vai tender a ficar parada. Por exemplo, você está dormindo. Se nada te perturbar, você vai tender a manter a sua inércia. Ou, por exemplo, quando você está caminhando, né, distraído. Se nada te perturbar, se você não tiver que atravessar um sinal, se você não tiver que atravessar a rua, se ninguém passar na tua frente, você vai continuar mantendo a mesma velocidade. Um exemplo bem claro que a gente consegue ver esse conceito de inércia está associado muito às leis de Newton. Mas vamos seguir um pouquinho aqui com relação da inércia. Aqui ele fala um pouquinho sobre as hipóteses. Tá. E a gente termina ali. Então, o que a gente tem sobre a relação da inércia? Deixa eu ver aqui. Aqui. Na primeira lei de Newton, a gente tem um exemplo muito claro, a gente vai ver mais para frente, mas a lei de Newton, ele diz que todo corpo tende a manter o seu movimento, sua inércia. Ou seja, né, quem foi Newton? Newton, deixa eu acessar o Google para ficar mais fácil. Newton foi um dos caras que começou a estudar a força, a interação entre as forças. Então, vou até botar aqui para resumir. Newton.
que é a força? Força, ela nada mais é do que a interação entre corpos. Então, o que acontece? Através dos estudos de Newton, ele conseguiu postular 3 leis referentes ao assunto, que é exatamente onde a gente vai abordar a nossa aula. A tendência é não se prolongar muito, ser algo rápido. Então, o que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton, ele diz o seguinte, que a gente chama de lei da inércia. Todo corpo tenderá a manter a inércia se a resultante das forças for nula. O que eu quero dizer com isso? Se você não tiver nenhum obstáculo, você não tiver nada te perturbando, nada, a tendência é que você continue esse movimento. Ou seja, se você está dormindo, vai continuar dormindo. Se você estiver se movimentando, vai continuar movimentando. Um exemplo bem claro que a gente tem aqui, ó, é exatamente o conceito do ônibus. Está todo mundo andando de ônibus. Ou seja, se nada perturbar, você vai manter ele. Você vai continuar mantendo o movimento. É exatamente isso. Se o carro mudar, você vai tentar manter a sua inércia. Ou seja, você vai tentar a se deslocar para frente. Essa é a ideia do conceito. Né? E o que eu quero dizer com o resultante das forças é nula? Simples. Todo o nosso corpo está sempre, todos nós estamos sempre submetidos a forças. E essas forças, elas são forças de interação. Né? A gente vai ver provavelmente na próxima aula, na semana que vem, um conceito melhor sobre isso. Mas como que funciona isso? Sempre quando eu interajo com o corpo, eu estou exercendo uma força sobre ele. Ou seja, o exemplo aqui, ó, do carro e da televisão. O fato de eu estar interagindo, né, o carro está interagindo com a televisão, eles estão exercendo uma força entre si. No momento que ele freia, a televisão tende a manter o movimento, ou seja, essa força que estava residual, ela fez o deslocamento dele para frente. Existe um aplicativo muito bom chamado Fat Colorado. Não sei se vocês já chegaram, qualquer um de vocês vale a pena mexer com ele, para vocês terem uma noção. Fat Colorado é um site do Colorado, né, da Universidade do Colorado, onde apresenta várias simulações físicas, que é o que a gente vai tentar debater aqui. Algumas delas, alguns conceitos básicos sobre elas. Então, a gente tem aqui, ó, simulações de física. Vamos ver aqui, ó, simulação de física, questão de movimento. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Esse aqui. Os movimentos básicos. Então, todos eles, né, apresentam, vocês podem abrir online, não baixa nem nada, vou até botar o link aqui. Dá para carregar facilmente. Vamos lá, vamos lá. Então, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, um bloco que ele tem uma caixa e aqui eu tenho uma pessoa. Quando eu exerço uma força sobre essa pessoa, a tendência é o quê? O meu bloco se mexer. Em resumo, é isso. Só que acontece, nós estamos sempre sendo submetidos a forças. Ou seja, vários tipos de forças que a gente ainda vai ver. E se essas forças se anulam, pensa, por exemplo, no cabo de guerra, a tendência é que o corpo ele fique parado. Então, o que eu quero dizer é que a gente sempre está sendo submetido a forças. Uma delas, que a gente vai ver futuramente, é uma força gravitacional. Então, a primeira lei de Newton diz que a resultante dessas forças ela é nula.
Ou seja, se ela for nula, você vai manter o movimento. Ou seja, o que é a inércia de novo? É a tendência de você ficar parado ou em movimento uniforme. O que é movimento uniforme? Você manter a mesma velocidade, o mesmo movimento, né? Então, dando seguimento à nossa segunda lei de Newton, a segunda lei de Newton a gente diz que é uma lei da dinâmica, que ela diz o seguinte: se a resultante das forças for diferente de zero, isso irá gerar uma aceleração no corpo. Essa aceleração é relacionada à forma. O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Vamos lá. Vamos ver se vai dar para entender. A gente viu o exemplo ali do cabo de guerra, né? Eu vou voltar para o cabo de guerra, já estou terminando aqui. Então a ideia é o seguinte: se existir mais alguém ali para poder puxar o cabo de guerra, o que vai acontecer? Vai acontecer que a caixinha que estava ali, né, o carrinho que estava ali na frente, ele vai começar a se mover. Só que ele vai se mover quanto? Ele vai se mover exatamente proporcional à massa dele. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vamos amarrar as pontas soltas. Eu vou ter aqui os valores. Deixa eu só terminar aqui. Não precisa muito quadrado. Ué. Vou ter o valor. E eu tenho que aceleração é a mudança da velocidade ao longo do tempo. Velocidade é a mudança do espaço ou deslocamento ao longo do tempo. Então pensa comigo aqui. Vamos para a parte conceitual. Eu tenho um cabo de guerra. As forças estão zeros, ó, de um lado e do outro. Vamos botar valores, ó, 50 de um lado, 50 do outro. Isso aqui está dando 0 a 0. E aí o que vai acontecer? Se eu adicionar mais alguém, ó, agora repara que essa conta não fecha, ó. 100 para um lado, 50 para o outro. O que está acontecendo? Eu estou gerando movimento desse corpo. Ou seja, eles estão se movimentando. Então vamos ver aqui, ó, o gráfico de velocidade. Ó. Inicialmente a velocidade dele era 0, porque ele estava parado, certo? Adicionei alguém, olha como a velocidade ela começa a mudar. Então, se está ocorrendo uma mudança de velocidade, eu tenho uma aceleração. Só que essa aceleração ela depende exclusivamente da massa. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior a massa, olha aqui, ó, F igual a ma. Quanto maior a massa, menor é a aceleração. Ou, quanto maior a massa, maior é a força que eu tenho que fazer. Um exemplo claro. O que é mais fácil de você empurrar? Um carro ou um carrinho de compras? Um carrinho de compras, né? Ele é muito mais leve. Então, você vai exercer uma força menor. Ou seja, vamos aqui para o nosso exemplo. Aqui, ó. Então, aqui eu consigo medir tudo. Eu tenho uma massa de 50. Vamos ver qual vai ser a velocidade que ele vai obter a partir de, sei lá, 5 segundos. Então, vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, repara ali, ó. Em quase 6 segundos, né? Ele obteve uma velocidade de 17. Certo? A 150. Então, isso é mais ou menos a velocidade que ele vai ter. Mas será que ele vai conseguir fazer a mesma coisa, ou seja, empurrar a mesma coisa? Se em vez de ter um peso de 50, ter um peso de 200, ou um peso de 200, 300 quilos, será que ele consegue fazer a mesma coisa? Vamos ver? Ó, mesma força. 1, 2, 3, 4, 5. Não foi, né? A velocidade é diferente. Foi 13 e pouco, né? 14 e pouco. Então significa o quê? Quanto maior a massa do corpo, menor vai ser essa aceleração. E isso é dado exatamente pela minha fórmula F igual a ma. Certo? E terminando nossa análise,
Terceira lei de Newton, a gente tem quem? Temos exatamente a lei conhecida como lei da ação e reação. O que eu quero dizer com lei da ação e reação? Eu quero dizer o seguinte, que toda ação gera uma reação de igual valor e sentido contrário. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Pensa, por exemplo, no exemplo de um balão, né? Vamos ver se ele consegue achar aqui a foto. Né? Aqui. Então pensa no exemplo desse balão aqui. Eu vou ter exatamente uma ação. Qual é a ação? Se eu encher um balão e esvaziar ele, eu vou ter exatamente que esse balão vai soltar ar. E qual vai ser a reação? O balão vai subir. Então, toda ação vai gerar uma reação de igual valor em sentido contrário, ou seja, o ar é jogado para baixo, o balão vai para cima. A mesma coisa acontece com as forças. Ó. Eu tenho a força gravitacional para baixo e a outra força para cima. Né? Esse é o nosso conceito de ação e reação. E elas estão em sentidos contrários, só que aí a gente tem uma grande sacada. Ela vai atuar em corpos diferentes, né? Ou seja, o corpo que vai estar atuando, por exemplo, essa criancinha com balão, é só a Terra. Né? E aí a gente pode entrar em muito mais detalhes o que seriam essas forças, para a gente poder compreender melhor. Então, eu vou botar aqui, ó, a gente vai ver pelo menos uma força, que é a força gravitacional. O que é a força gravitacional? A força gravitacional, vamos pegar aqui uma fórmula, ela é uma força atrativa de corpos que têm massa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Todo corpo que tiver massa, ele vai ter uma força associada. E aí eu vou ter exatamente essa fórmula para analisar o nosso sistema. Olha que interessante. A lei da gravidade de Newton. Lembra lá do Newton, as leis de Newton, que a gente viu? Exatamente isso. A força gravitacional, ela é o seguinte. Ela mostra que qualquer corpo que tiver massa, ou seja, eu estou comparando corpo 1 com corpo 2, ele vai ser atraído por uma força gravitacional. Isso vai depender da distância. Pensa como se fosse um ímã. Quanto mais distante esse ímã tiver, menor vai ser a interação entre eles. Né? Então, essa distância está ao quadrado exatamente para isso. Aqui ó, a gente tem um exemplo de duas bolinhas, ó, como que a força atua sobre eles. Certo? E aí a gente tem uma constante. Na física, a gente vai ter muitas constantes. Constantes são valores fixos e, por exemplo, é uma constante. Né? O nosso G é uma constante, que a gente vai ver lá que tem valores propriamente estipulados. Certo? Então, para a gente não se debandar muito, vamos ver pelo menos alguns exercícios referentes à força gravitacional. E aí a gente fica para casa uma atividade sobre força gravitacional. Então, vamos lá, vamos caçar alguma coisa. Então, olha que interessante essa questão. Nós temos aqui que a força gravitacional entre dois corpos de massa M1 e M2 tem o módulo de uma força da fórmula, né? Em que R é a distância entre eles, G vai valer esse valor, que é o nosso valor da constante, sabendo que a massa de Júpiter é tanto, a massa da Terra é tanto, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra é D. Então ele quer saber qual o valor desse F, que é a força gravitacional. Então como que a gente faria? A gente viu que a força ela vai ser dada por esses caras aqui. Ó. Quem é o G? O G até deixei aqui como atividade para casa, né? E ele vale esse 6,7 vezes 10 a menos 11. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meus valores e vou substituir. Simples assim, não tem mistério. Ó.
Então, ó, no lugar do meu G, eu vou botar quem? Vou botar minha constante gravitacional, 6,7 vezes 10 a menos 11. Então, eu venho aqui no design de equações, adiciono 10 elevado a menos 11. Quem é meu M1? Meu M1 vai ser o primeiro corpo, que é o nosso Júpiter. 2 vezes 10 elevado a 27. Então, 10 elevado a 27. Qual é o valor da massa da Terra? 6 vezes 10 elevado a 24. Qual é a distância? Ele pergunta, ó, a força gravitacional, em que é a distância entre eles, sabendo que a massa da Terra é tanto e que a massa tal, o modo da força gravitacional de Júpiter, dado a máxima aproximação ocorre a 6 vezes 10. Então, a aproximação, ou seja, a distância entre eles vai ser exatamente o nosso D. Ou seja, 6 vezes 10 elevado a 11. Como que eu resolvo essa equação? Simples. Eu vou multiplicar todo mundo. Não tem muito mistério. O que eu quero dizer com multiplicar todo mundo? Dá uma olhada aqui, ó. Vou pegar até a calculadora. Para vocês acompanharem aqui, ó. Quanto que é? Eu estou multiplicando 6,2 com 2 e com 6. Então, ó, 6,7 vezes 2 vezes 6 deu 80,4. Então, esse cara, 80,4. 6 ao quadrado dá quanto? Dá 36, né? Aqui, 36. Calma que a gente vai resolver o resto ainda. Deixa eu só retirar. Como que eu multiplico potências? Para eu multiplicar potências multiplicando, né? Potências de base 10, eu somo os expoentes. O que eu quero dizer? Esse aqui é menos 11, então vai ser menos 11. Deixa eu zerar aqui, menos 11. Esse é 27, então, mais 27. E esse é 24, mais 24. Total, 40. Então, eu posso simplificar aquele cara como sendo isso aqui, ó. Ou seja, já simplifiquei todos eles para esses números, ó. E aí, quanto que é 10 elevado a 11 ao quadrado? A mesma coisa que 10 elevado a 11 vezes 10 elevado a 11. Ou seja, 11 mais 11, 22. Então, eu vou tirar esse cara aqui. Pronto. Agora, como que eu vou resolver esse cara? Simples. Quanto que é 80,4 dividido por 36? Então, vamos lá. 80,4 dividido por 36. 2,33. Beleza. 2,33. Quanto que é 10 elevado a 40 dividido por 10 elevado a 22? Se quando multiplica eu somo, quando eu divido potências de base 10, eu subtraio. Então, eu vou ter 40 menos 22, 18. Então, vezes 10 elevado a 18. Viu como é simples? Né? Ao longo das aulas, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E aí, qual é o valor que mais se aproxima dele? Ó, a Terra, no momento de maior proximidade, é. Então, ele quer um valor aproximado. O valor mais aproximado possível é a letra B. Tudo bem? Então, essa é uma das atividades que vocês vão ter que fazer. Qual é a atividade que vocês vão ter que fazer? Simples. No arquivo que eu estou enviando no Google Classroom, eu tenho a seguinte informação. Calcule a força de atração gravitacional entre duas massas de 500 kg, ou seja, cada massa vale 500. A distância, que é o nosso R ali, ou melhor, nosso D, né, vai valer 5. O nosso G já está aqui, só jogar e resolver. Simples assim. Certo, gente? Então, primeira atividade vai valer como essa, lembrando que ela vale como uma nota. Tudo bem? Então, vocês têm aí um prazo para poder me entregar ela exatamente na atividade do Google Classroom. Certo, gente? Então, terminamos essa aula e qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, até mais.